Josué capítulo 24, versículo de número 15 diz: Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite, para ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, e da maneira com que o Senhor falou ao meu coração na manhã desse dia, eu quero pedir ao Senhor, Deus, fala aos corações aqui nessa noite. Senhor, fala com as famílias aqui representadas. Senhor, eu entro na Tua presença, Pai, invocando que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para falar aos corações. Senhor, toma as nossas famílias lá no Brasil. Toma, Senhor, a nossa família aqui. Senhor, nesta oração, Pai, eu quero falar e pedir ao Senhor sobre os casamentos desta igreja, sobre os relacionamentos de pais com filhos, de filhos para com os pais. Senhor, nós queremos ser uma família neste lugar. Senhor, ainda que as pessoas tentem provar que uma igreja jamais será uma família, eu quero pedir ao Senhor, Deus, faz desta igreja uma igreja família. Senhor, que as famílias aqui possam encontrar o Senhor. Que aqui neste lugar, Senhor, as pessoas possam encontrar um propósito da vida delas. Senhor, que neste lugar possa ser ordenado a bênção do Senhor. Que o perdão, Senhor, seja liberado aqui. Senhor, que o amor seja aumentado neste lugar. Senhor, nos deixa sentir a Tua presença na noite de hoje. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos os Estados Unidos, na verdade, tem, né? Um dia que eles celebram o amor. Eu não sei se vocês sabem, mas todos esses dias são dias que o comércio aproveita para vender mais e mais. Eu, particularmente, não gosto destas datas, e eu casei com uma mulher que é a mulher das datas. Agrade-se passar o dia dos namorados e não chegar pelo menos um presente. Ela fica bravíssima. E ela discipulou a Tule. A Tule é do mesmo jeito. E quando alguns irmãos da igreja organizaram o dia de hoje, o culto de hoje, e eu falei, eu gostaria que eu pregasse nesse dia, porque eu tenho uma palavra queimando no meu coração sobre as famílias. Eu preguei essa palavra no final de 2022 ou 23. E o Mateus era só um carioca, vindo do Rio de Janeiro, e que a cada 10 palavras que ele falava, 11 eram palavrão. E eu me lembro que, quando ele começou a frequentar a igreja, ele falou assim, uma palavra que o Senhor pregou ficou no meu coração. O Senhor disse que no final do ano não sabia o que ninguém ia fazer, mas o Senhor e a sua casa iam servir ao Senhor. E sem meio que saber o que eu estava fazendo, pastor, eu disse também, eu não sei o que vai acontecer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Mateus declarou isso no mês de dezembro, e no mês de agosto ele desceu as águas, e ele está aqui. Isso não é uma história que eu inventei. Ele trabalha na igreja. O Mateus chega aqui às 4 da tarde, como alguns irmãos, e vai embora. Eu deixo ele embora só depois que eu vou embora. E quando o Mateus me falou isso, eu fiquei pensando sobre essa palavra. E essa palavra me chama muita atenção, porque é exatamente Josué falando para imigrantes. Quando ele fala, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão, são terras que eles não são os donos. Eles não vivem naquele lugar. Eles só são imigrantes naquele lugar. O Evangelho de Jesus, ele é muito mais do que receber coisas. O Evangelho de Jesus é muito mais do que somente pedir ao Senhor.
A palavra de Deus nos diz e nos mostra que nós não podemos ser como a sanguessuga, que só pede a Deus, me dá e me dá. E se você parar para analisar e pensar, você vai ver que o Evangelho de Jesus é muito mais sobre o que você oferece, do que aquilo que você é beneficiado. Servir ao Senhor nunca poderá ser um jugo para você, um peso na sua vida. Nós precisamos relembrar isso, que servir ao Senhor é um verdadeiro privilégio. Servir ao Senhor é um verdadeiro privilégio. Você está em um país que você decidiu sair do seu, e quando eu olho aqui eu vejo várias histórias. Um dia nós estávamos na casa do Demilson, da Bárbara, e o Demilson gosta de colocar no Google, lá a região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. E o Cláudio colocou o endereço da casa dele, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei feliz de ver. E o Cláudio falou, pastor, Deus me tirou deste lugar e me trouxe à América. Eu vejo o Pablo, está ali atrás. O Pablo é americano, mas a família dele veio para os Estados Unidos na década de 70. E eles já estão na terceira geração de americanos. Eu sei a história de alguns dos irmãos aqui. E o que eu vejo é que, às vezes, a minha cobrança como pastor ela é muito grande, muito... Eu sou um pastor que cobro muito, né? Sou o famoso pastor chato. Mas é um privilégio ter essa igreja também. É um privilégio no dia de hoje ver esta igreja repleta de pessoas. É um privilégio servir ao Senhor. Eu queria pedir a você que, carinhosamente, você abraçasse assim a sua pessoa que está aí, a sua família, e dissesse a ele, é um privilégio servir ao Senhor ao seu lado. É um privilégio que o Deus das nossas vidas seja o Deus também da nossa casa. A igreja, ela é uma família, ainda que queiram corporativizar a igreja, com cargos, preocupados com o rendimento financeiro que ela traz, preocupados com a estrutura, às vezes até na competição humana, quem é maior, quem é o menor. Mas nós precisamos lembrar que a igreja é uma família, porque a missão da igreja é acolher, ensinar e enviar pessoas. Eu vi isso acontecer muito na casa dos meus avós. O meu avô é pastor que nunca foi assalariado pela igreja. E na casa dos meus avós já existiam 10 filhos. E sempre eles estavam recebendo visitas que vinham de outros estados, que chegavam na igreja. E meu avô, sem conhecer o antecedente da pessoa, sem saber quem a pessoa era, e fazia com que aquela pessoa se sentisse em família. E eu me lembro de viver essas mesmas coisas aqui. Eu tenho a alegria de hospedar alguns irmãos na minha casa. Quando eles chegam, quando os ventos batem, eu já tive a alegria de receber algumas pessoas. E a palavra de Deus diz que ser um hospedeiro é uma qualidade do cristão. Porque muitas vezes na função de receber pessoas, nós hospedamos anjos nas nossas casas. É bem verdade que isso é uma cultura do nosso país. E eu tenho conversado com muitos americanos. E o que eles mais ficam impactados é com o calor humano que o nosso país tem. Ser acolhedor é uma bênção de Deus. Eu tenho a alegria de ter casado com a filha da irmã Ivani. A minha sogra nunca foi rica. A minha sogra nunca teve uma conta bancária cheia de dinheiro.
A minha sogra vai a pé para a igreja há 50 anos. E a vida inteira ela hospedou pessoas. Ela hospedou a minha família quando chegamos ao Taboão. E eu cresci na casa da irmã Ivani. E quando eu peguei bastante intimidade com ela, eu brincava com ela, falava, mas de onde que surge esses bolos? Porque não tinha nada pronto. A pessoa chegava na casa dela, daqui a pouco aparecia um bolo de laranja, um bolo de cenoura, um café, 10 pães, presunto, queijo. Eu falava, meu Deus, meu velho, de onde que saem essas coisas? Ela fala, eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei dizer, é que a bênção do Senhor está na minha casa. Nós temos a função de discipular pessoas, ensinar pessoas. Isso também é muito visto na família. E ensinar é difícil. Ensinar demanda tempo. E ensinar muitas vezes te fará chorar, como discipulador. Quantos pais nós temos aqui? Qual pai teve alegria de corrigir o filho? Não, eu vou discipular ele agora, na cinta, e isso vai dar alegria. Eu ficava morrendo de raiva do meu pai, e meu pai falava assim, eu vou te bater, mas vai doer mais em mim do que em você. Eu falava, mentiroso! E quando eu me tornei pai, eu vi que isso é uma verdade. Discipular alguém dói mais em você do que na pessoa. Nós vemos que a igreja cumpre também um papel de família. E a função da igreja é acolher, discipular e enviar. E todos vocês que estão aqui, talvez vocês já formaram família, como o Jefferson e a Dani, que tem agora já um filho também, estão esperando um neto. Mas eu me lembro de chegar na casa da Dani num dia de manhã bem cedo e encontrar ela chorando muito, porque Deus havia recolhido a mãe dela. E naquele dia eu vim para casa pensando que os nossos pais nos criam com tanto amor e vai chegar o dia de que haverá separação para sempre. Mas os nossos pais nos enviaram. A palavra do Senhor diz que nós somos flechas como flechas na mão de um valente. Nós vamos longe, longe. Você foi alguém que foi enviado pelo Pai. Pastor, mas o senhor não conhece a minha história, meu pai, eu não gosto dele. Meu pai não foi esse pai que simboliza Jesus. Meu pai foi ruim, minha família foi ruim. E eu louvo a Deus pela vida da igreja. Que para cada pessoa que a família dela fracassou, que para cada pessoa que a droga, a bebida, qualquer coisa estragou, Deus enviou a igreja para ser uma família. E eu vejo que nos Estados Unidos nós não conseguimos fugir disso. E o maior objetivo do diabo é quebrar a comunhão da igreja. Porque a igreja se torna o alvo mais fácil dele para nos tirar do propósito do Senhor. Eu adoro pregar para imigrantes. E será que tem alguém aqui que nunca chorou de saudade da família no Brasil? Quem chorou já, levanta a mão. A Nayara não chora. A Nayara passou um ano chorando todo dia, irmão. E eu ia visitar eles e ela falava, pastor, não sei se eu vou aguentar. Eu quero ver minha mãe, quero ver minha mãe, quero ver minha mãe. Realmente é muito difícil. Eu sempre procuro externar aquilo que eu penso, aquilo que o meu coração sente. Por isso que sempre eu estou aqui dizendo, olha, eu amo vocês, eu gosto de ser pastor dessa igreja, eu amo ser pastor aqui. Eu sou essa pessoa, eu gosto de externar aquilo que eu penso. E
Muitas vezes eu liguei para os meus pais. Hoje tive uma surpresa, liguei para meu pai estava na manifestação. Eu mandei, e agora inverteram-se os papéis, eu brigo com ele agora. Falei, seu Souza, o senhor não pode mais ir em manifestação não, o senhor tinha que ter ficado em casa. Mas eu liguei para minha mãe, e ela estava na casa do meu irmão. E eu disse à minha mãe, eu te agradeço. Por você ter me ensinado o caminho de servir ao Senhor. E hoje foi um dia que raramente acontece comigo, eu chorei de saudade da minha mãe. Mas o meu coração ficou alegre, porque mais tarde eu viria para a minha família. Eu viria para a igreja. E eu tenho certeza que talvez no final desse ano você não estará mais aqui nesta igreja. Talvez no final deste ano você não estará no estado de Maryland. Talvez no final deste ano você não estará nem nos Estados Unidos. E mesmo assim nós cumprimos a função de igreja. Enviamos você para outra igreja, para outro estado, para outro país. Eu confesso que na hora de enviar eu fico igual pai. Eu choro, às vezes de raiva, às vezes de dor, às vezes de muito amor. Mas a igreja é isso, a igreja acolhe, ensina e envia. Mas antes de pensar na igreja, eu queria que você pensasse na sua casa. Como que você está acolhendo as pessoas que Deus manda para você? Como é que você está discipulando a sua casa? Ensinando a sua casa? Como é que você está se preparando para enviar os seus filhos? Ninguém olha para ela não chorar mais. A Dani está ali morrendo de chorar. E eu sempre brinco com ela, falo, Dani, já passou, seus filhos vão fazer 30 anos. A Raíssa já tem 30, Mar? 29 anos. E ela fala, pastor, você vai passar por isso. E nós vamos passar por isso. Vai chegar um dia, seu Alan, que esse menino vai para o que o Senhor preparou ele. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparando? Eu quero dizer para você que Deus quer abençoar a tua família. E Deus quer abençoar a sua igreja também. A igreja é uma família. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estabeleceu e escolheu servir a Deus. E a pergunta que eu tenho a fazer a você é, você já fez isso na sua casa? Porque é muito normal também, né? Eu tenho aprendido, depois que a Gisele falou para mim que existe um parênteses da normalidade, eu até abri o meu parênteses e estou encarando um monte de coisa como normal. E de fato é normal você viver uma vida de trabalhar, fazer tudo que você faz, e domingo, dá 3 horas da tarde, você se arruma e vem para a igreja. Agora você é alguém que fez como Josué fez, diante do povo. Nós acabamos de ler, Josué está diante de uma multidão e fala, olha, vocês precisam escolher o que vocês vão fazer. Se vocês querem servir a estes deuses, sirvam a estes deuses. Mas eu e a minha casa, nós continuaremos a servir ao Senhor. Eu quero perguntar para você, será que você já estabeleceu isso na sua vida? Será que você já disse isso para o Senhor? Deus, eu não importa o que vai acontecer, não importa quantas pessoas chegarão do meu lado, não importa o quanto eu vou sofrer para discipular, não importa quando o tempo de enviar vier, eu servirei ao Senhor. Nós precisamos escolher servir ao Senhor como um ato da sua casa.
Nós precisamos estabelecer isso no mundo espiritual. Nós precisamos dizer para o inferno ouvir. O inferno pode se levantar contra a minha família. O inferno pode se levantar contra a minha casa. O inferno pode se levantar contra o meu casamento. Pode vir o que vier, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu acho muito interessante que Josué falou isso para imigrantes. E os imigrantes quase que não têm outra opção. Sempre que eu vou evangelizar um imigrante, eu brinco com ele e falo assim, ó, é melhor você aceitar Jesus, porque aqui nesse país é sofrimento. Então assim, você escolhe se você vai sofrer sem Jesus, ou se você vai sofrer com ele. E eu me lembro de um dia um imigrante falou assim, não, mas eu vou sofrer de todo jeito. Eu falei, mas sofrer com Jesus é melhor. Porque ele falou assim, no mundo vocês terão provações, aflições, problemas, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Em Efésios 6, e versículo 7 diz, servir de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens. E tem um montão de gente aí usando isso de maneira errada. A pessoa não tem um altar na casa dela, ele não serve a Deus em nada. Ele não ora, ele não jejua, ele não lê a Bíblia, ele não faz nada de um crente. E aí quando o pastor vai brigar com ele, ele fala assim, pastor, eu não sirvo ao Senhor, eu sirvo ao nosso Deus. Você não está servindo nem aos homens. Jesus falou assim, olha, como que você vai falar que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? Se você não consegue servir pessoas, como é que você vai servir a Deus? Pastor, mas você não sabe a minha situação. Eu quero perguntar de novo para você hoje. Tem faltado pão na tua mesa? Deus falhou com você alguma vez? O que está te faltando? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, assim, na direção do seu coração, e dissesse baixinho aí, você e Deus. Diga, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Me ensina, Jesus, a servir pessoas. Me ensina, Senhor, a servir na tua obra. Senhor, eu quero ser servo do Senhor. Às vezes nós estamos preocupados com o status, com o poder, com coisas que vão passar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou muitos anos em uma companhia americana lá no Brasil, e as pessoas olhavam ele e falavam, olha, você já está aqui há muitos anos, hein? Você é dessa empresa aqui, hein? Ele falava, eu não sou daqui, eu estou aqui. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui. E Deus nos mandou a este mundo para servir as pessoas. Um dia eu fui questionado pela Giovana Saad. É comum você ver hoje nas igrejas, né? O pastor colocar uma bacia aqui na frente do púlpito e lavar os pés das pessoas. Eu acho muito engraçado porque é sempre filmado. É sempre mostrando o ato. E jamais eu direi se é bom, se é ruim, porque eu não sou do coração dos homens, somente Deus faz isso. Mas o ato do lava-pés, ele é simples de fazer. Eu posso fazer isso a qualquer momento e com qualquer pessoa. Eu tenho dificuldade zero de fazer isso. Mas eu tenho muita dificuldade que lavem os meus pés. Eu sou bastante Pedro nessa hora. Não, lavar meu pé não, Deus me livre, como é que eu vou botar alguém para lavar o meu pé? Mas eu lavo o pé de qualquer pessoa, qualquer um. Se tiver alguém que quer que eu lave o pé dele hoje, algum diácono vai preparar aí uma bacia, eu vou lavar o seu pé hoje. Quer, Larte, que eu lave o seu pé? Eu lavo. E essa atitude é uma atitude de bastante humildade, de bastante
é desprendimento. Mas e no dia seguinte? E durante a nossa jornada? Ser crente é difícil. Porque não adianta a gente servir só aos domingos. Para o pastor serve. Para a igreja serve. Para Deus não serve. Para Deus você tem que ser servo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 23, 24, 25, 26. Para Deus só serve se for servo. Eu não vou pregar essa palavra hoje, mas eu estou preparando uma palavra do escravo da orelha furada. O Evangelho de Jesus nunca foi sobre ir embora. O Evangelho de Jesus é para quem decidiu ficar. E para quem decidiu ficar, é entregando uma carta para Deus, dizendo assim: eu quero ser o seu servo. Eu quero ser o seu escravo. Porque quando a palavra de Deus fala sobre escravo, todas as vezes que você ler escravo na Bíblia, não tem a ver com a escravidão que nós aprendemos na escola brasileira. Escravo é alguém servo do outro. E a Bíblia conta a história de um servo da orelha furada. Porque quando ele decidia que o dono furasse a orelha dele, ele tinha aberto mão da liberdade para servir a este Senhor. Não é exatamente o que nós fizemos com Jesus? Jesus, a minha vida eu não quero seguir sozinho, eu quero ser o teu filho. Eu quero ser o teu servo. E nós precisamos lembrar isso, que nós precisamos servir ao Senhor. Fazer o serviço, servir as pessoas como se fizéssemos a Deus. E eu me perguntei por que a Bíblia fala desta maneira. É porque se o pastor não te honrar, é porque se o seu marido não honrar, se a sua esposa não honrar, se os seus filhos não honrarem, se os amigos não honrarem, se a igreja não honrar, se você fizer de todo o coração, Deus vai te ver. As palavras ensinam, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. E é difícil chegar nesse entendimento. E eu já contei isso algumas vezes, mas eu cheguei numa casa para fazer uma visita. E sempre que eu vou às casas, eu sou sempre muito bem recebido. Muito obrigado. E quando eu comecei a pastorear a igreja, eu pesava 68 quilos. E hoje eu estou com quase 120. Porque toda vez que eu vou visitar alguém, eu como bastante. E numa dessas casas, estava ali a mesa posta. E sentamos à mesa. E o pai falou: pastor, então eu vou orar. Na mesma hora que ele falou, o filho, de modo espontâneo, pegou e falou: nossa, vai orar só porque o pastor está aqui? O pai ficou todo sem graça e começou a oração e terminou a oração. Os nossos filhos não vão fazer o que nós falamos. Os nossos filhos vão fazer o que nós fazemos. Agora deixa eu te falar uma coisa como igreja. O mundo não vai ouvir a nossa pregação. O mundo vai ver quem nós somos. Santo Agostinho de Hipona, ele dizia que nós devemos pregar, às vezes, com palavras. E isso é um grande ensinamento. Eu quero te convidar hoje a ser servo do Senhor. Que a sua família seja servo do Senhor. Que a sua casa seja uma casa de servo do Senhor. Porque daí você não vai precisar dizer: olha, eu sou crente. Você não vai poder postar no Instagram o dia do culto da igreja. Os seus vizinhos começarão a ver a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem ao Senhor. E Deus vai começar a mostrar a sua casa como um farol que ilumina uma cidade. Eu quero profetizar sobre a tua família hoje, que você será abençoado
abençoado pelo Senhor, a tua casa será abençoada pelo Senhor, os teus negócios serão abençoados pelo Senhor. Se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava Ele, porque tem bênção do Senhor para a tua vida hoje. Pastor, mas qual que é o benefício de servir a Deus para a minha família? É bom que vocês crescem juntos espiritualmente. Quando nós fazemos na nossa casa um altar de adoração ao nosso Deus, o primeiro benefício que nós vemos é que o diabo não vai estar lá. E esse é o maior benefício para uma família. É não ter o diabo enchendo a cabeça do marido. Para que o marido veja os defeitos da mulher. Para que o marido veja a falta de dinheiro. Para que os olhos do marido estejam atentos para tudo que é ruim na casa. Eu quero acreditar que aqui nessa igreja não tem. Mas tem muita mulher oprimida pelo marido. Que vai em igreja todo domingo. E a mulher é oprimida. Ela não pode comer nem o que ela quer. Eu já vi isso acontecer. Eu fiz uma lasanha para uns convidados. Eu não posso falar o nome deles porque eles veem meu Instagram. Depois eu vou postar o culto e eles vão ver. Mas cortamos a lasanha e a irmã comeu um pedaço de lasanha. A irmã gostou muito da lasanha, comeu o outro pedaço da lasanha. E na hora que ela colocou a espátula de novo para pegar o terceiro pedaço, o marido falou, vai ficar gordo, hein? Quando ele saiu de lá, a Graziela falou, olha, se um dia você falar um negócio... Falei, não, eu não vou falar isso. O primeiro benefício que nós temos quando a nossa casa serve ao Senhor é que o diabo não está lá. Fazendo a cabeça do marido, fazendo a cabeça da mulher. As irmãs que estão com o marido aqui, louva a Deus por esse homem que está do seu lado. Agradece ao Senhor. Ele está meio gordinho, ele já não é mais aquele atleta. Ele às vezes fica nervoso mesmo. Ele às vezes não. Ele às vezes vai sair do controle. Mas seja uma mulher de Deus para esta casa. Você, homem, seja um homem de Deus para esta casa. Nós temos alguns filhos aqui. Os filhos estão me ouvindo. Está me ouvindo, Michael? Está me ouvindo? Você tem que ser uma bênção para os seus pais. Seu pai é uma bênção para você? Eu vivi um momento com o Douglas que eu me emociono muito. E esses dias eu falei isso para o Michael aqui no púlpito da igreja. Eu me lembro de... Quando o Douglas ainda era pobre, ele não tinha carro, aí eu levava ele para todo lado. Nós estávamos passando por um parquinho e o olho dele encheu. O olho dele hoje é pequeno, era bem maior antes. O olho dele encheu de lágrimas assim. Ele falou, pastor, eu nunca parei num parquinho para brincar com meu filho. E se Deus trouxer a minha família para cá, eu quero gastar muito tempo brincando com o meu filho e com a minha filha. Todas as vezes que eu vejo o Douglas brincando com o Michael, soltando pipa, andando de moto, fazendo tudo que ele posta aí, eu me lembro desse dia. Mas eu me lembro que o Douglas falou, se Deus trouxer a minha família para este lugar. Quando nós decidimos servir ao Senhor, coisas impossíveis acontecem. Eu me lembro que a Maia foi buscar o visto e foi negado. E o Douglas falou, não vai ter jeito, pastor, nós vamos ter que trazer ela pelo México e tal. Eu falei, não, varão, calma, vai dar certo. Não tem esse negócio não, eu tenho que... Não, Douglas, calma. Não, Douglas, calma. Deus vai trazer a sua esposa para cá. E eu tive a alegria de buscar a Maia no aeroporto, lá no JFK. Eu brinco, falo que a Mica e o Marco também tinham carinha de pobre antes. Agora estão lindos. Cara de rico. Você é rica, Mica? Sim ou não? É, eu sabia. E eu sei que na casa do Douglas também tem defeitos. Eu sei que lá, às vezes, as coisas saem do controle.
Mas todas as vezes que eu olho para a sua casa, Douglas, eu vejo o que Deus pode fazer numa família. O primeiro benefício que nós temos de servir ao Senhor é que o diabo não estará na nossa casa. E eu quero profetizar do púlpito da igreja nessa noite. O diabo vai sair da sua casa hoje. O diabo vai sair do seu casamento hoje. O diabo vai sair da tua mente hoje. E coisas de Deus virão para a tua vida. O Espírito Santo de Deus será adorado na tua casa. Aonde o Espírito Santo de Deus está, diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3:17, aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Quantas famílias não têm mais liberdade? Quantos maridos não sabem o que pode falar ou não na presença da esposa? Quantas mulheres também não sabem o que podem e o que não podem fazer na frente do esposo? São pessoas privadas da sua liberdade. Quantos filhos não conseguem nem ter intimidade de falar com os pais sobre nada? E eu quero falar aqui para você hoje. Se o teu filho não tem liberdade de conversar com você, o diabo tem muitos ouvidos para que ele ouça. O diabo tem muitos ouvidos para emprestar para o seu filho conversar com ele. Quantos casais não têm liberdade mais entre eles? Quantas famílias não têm mais liberdade entre elas? A palavra do Senhor diz: e se Cristo nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Eu quero dizer para você hoje que a tua família é livre para servir ao Senhor. Nós temos a responsabilidade de ensinar os dogmas do Evangelho na sua casa. E isso é muito ruim para nós, os crentes. Posso falar? Os irmãos vão ficar bravos. Se eu posso falar, diga amém. Não reclama depois. Nós somos o pior segmento religioso para ensinar os filhos. O filho do católico sabe todas as rezas da missa com 12, 13 anos. O filho do judeu, para que ele faça o bar mitzvah, ele precisa ler lá toda a Torá. O filho do muçulmano é um dos que eles mais discipulam. O muçulmano faz muito filho. E é inadmissível. O filho que não serve a Maomé é deserdado da família. Quando o pastor Paulo Locatelli estiver aqui, pergunta para ele o que as famílias fazem com quem aceita Jesus. Eles mesmos contratam pessoas para matar a própria família. Nas religiões de matrizes africanas, as crianças são ensinadas a cantar as cantigas de roda. E muitos deles aprendem a tocar o atabaque e fazer ali parte da gira. E eles sabem fazer. Agora, se perguntar para um filho de um crente, fala o Salmo de número 23 aí de cor, ele não vai saber. 90% dos filhos de crente não saberão. Eu brigo muito com as minhas filhas e elas odeiam que eu uso ela como exemplo. Mas eu falo com elas, eu falo, olha, o fato de vocês serem filhas de pastor não quer dizer nada. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que orar. Vocês têm que ter uma vida com Jesus, independente do seu pai. E se estiver faltando um exemplo, eu gostaria que vocês falassem comigo. Pai, você não é exemplo para mim. Quer falar?
Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós precisamos nos preocupar. Jesus vai voltar, eu creio nisso. Mas e se ele não voltar nos próximos 30 anos? Será que o Gustavo, o Guilherme e o Nick serão os próximos pastores? Será que a Beatriz vai ser uma missionária? Será que os nossos filhos estarão nos púlpitos das igrejas? Será que os nossos filhos serão servos? O benefício que também nós encontramos quando servimos ao Senhor em família é que nós nos tornamos testemunho para outros. O impacto da nossa família pode gerar outros testemunhos poderosos do amor que o Senhor Deus tem para com a nossa casa. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família. E eu louvo a Deus por isso. E hoje, quando eu liguei para minha mãe, eu liguei para ela para agradecer a ela por ter me ensinado a orar, por me ensinar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E minha mãe chora muito mais fácil que eu. Ela chorando disse: filho, eu sempre te ensinei, você não pode esquecer. Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero pedir que você feche seus olhos mais uma vez. Coloque mais uma vez a mão assim na direção do seu coração. E peça honestamente a Jesus: Senhor, me ensina a priorizar o teu reino. O outro benefício é fortalecer os vínculos. Uma família que serve ao Senhor é uma família unida. É uma família que sofre junto. É uma família que está junto. É uma família que vive junto. É uma família que ora junto. É uma família que lê a Bíblia junto. Que dá risada junto. Que vai para a Flórida, para as férias junto. Que vive as bênçãos de Deus junto. Servir ao Senhor é a certeza de que os nossos vínculos estarão entrelaçados. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se casar com o nosso povo. Ele saiu daqui? Mas toda vez que um irmão vem brincar comigo: olha, meu filho está de olho nas suas filhas. Eu falo: varão, eu prefiro que seja vocês mesmos. O mesmo povo, o mesmo Deus. E no que tiver que dar errado na humanidade, vai dar errado na igreja ou fora da igreja. E eu desejei pregar isso, porque o tempo está passando. E hoje foi o dia que eu escolhi para dizer: eu nunca vou disciplinar as minhas filhas para que elas sejam um exemplo para a igreja. E eu nunca deixarei de discipliná-las para acobertar elas. Só que do mesmo intuito que eu não quero fazer isso com as minhas filhas, eu não farei isso com o Beni e com a Manu. Eu não farei isso com o Lucas, com o João Vitor. Uma família que serve ao Senhor, ela fortalece os vínculos. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. Vai atrás do teu pai. Vai atrás da tua mãe. Vai atrás do teu filho. Pastor, mas aquele miserável me xingou. Você é crente, irmão. Vai lá, constrange ele em amor. Faz uma janta para o seu filho. Fala: vem aqui, eu quero te receber na minha casa. Eu quero fortalecer o nosso vínculo. Pastor, mas a minha família não vem para cá. Eu quero que você acredite nesta palavra. Deus abrirá as portas, janelas dos céus, para que você esteja junto com a tua família. Eu sinto Jesus aqui. O grupo de louvor já pode subir para cá. Quais são as maneiras práticas de servir ao Senhor em família?
Servir na igreja. Olha que bonito. O Natan levantou do lado do pai e vai para o púlpito. Eu tenho certeza que o Demilson e a Bárbara se alegram de ver os filhos servindo ao Senhor. A igreja precisa ser alvo de admiração na sua casa. Sabe onde crente erra muito? É quando ele leva os problemas da igreja lá para a casa dele. Obreiro. Acontece algo na reunião de obreiro, ele chega lá em casa comentando. Não, você viu o irmão, levantou, botou a mão no dedo do outro. Não faz o teu filho ter raiva da igreja, não, irmão. Tenha sabedoria. Certa feita, um grupo de pessoas de uma igreja foi na casa de um obreiro. E eles falavam repetidas vezes. Não, aquele pastor é um cara de pau. E passava mais 5 minutos da conversa e a família falava, não, aquele pastor é um cara de pau. Não, nós temos que desmascarar ele, porque ele é um cara de pau. E o filho do casal chegou na igreja domingo, ficou paradinho na frente do pastor, olhando para a cara dele. E baixava a cabeça e olhava de novo. Até que o pastor, naturalmente, falou, ô meu filho, o que aconteceu? O que você está olhando tanto, pastor? Falou, não, pastor, é que o fulano, o beltrano, o ciclano foram lá em casa e falaram que o senhor tem uma cara de pau. Mas eu só estou vendo a cara normal. Nós precisamos gerar a admiração pela igreja dos nossos filhos. E aqui para nós, imigrante falha muito nisso. Imigrante vai na igreja quando dá. Imigrante pensa que domingo é muito difícil vir para a igreja. Ah, não, ir no pequeno grupo eu não vou, não. Irmão, alguém já viu eu chamar a atenção das crianças porque eles estão conversando, correndo dentro da igreja? É normal você ver eu correndo junto com eles. Porque nós precisamos criar admiração pela igreja na vida deles. Não deixe que os Estados Unidos, irmãos, roube de você a presença de Deus na sua casa. Uma maneira prática de servir ao Senhor em família é pegar a tradução da palavra igreja, que nada mais é do que chamados para fora. Aqui no Halloween, no famoso Dia das Bruxas, os americanos empurram seus filhos para entregar doces e eles falam doçuras ou travessuras, que é muito difícil de falar para quem não fala inglês. E eu não vou nem arriscar. Mas é, como é que é, João? Fala aí. Trick and tease? Vem aqui falar, Túlio. Corre, vem. Corre, corre, corre. Chuck e cheese. Trick or treat. Trick or treat. É difícil para a gente falar isso. E eu gosto muito de fugir da hipocrisia. E se eu pudesse escolher, se eu tivesse esse poder, né, eu determinaria que nenhuma das crianças da igreja participassem disso. Porque isso tem muito ocultismo, bruxaria. E tem coisa muito macabra por trás disso. Mas a grande verdade é que nós dificilmente pegamos os nossos filhos e fazemos uma atividade em família, como igreja. Ir para um parque e cantar louvor ao Senhor. Ir para um parque e fazer uma oração somente. Todas as vezes que eu estou em um restaurante, eu faço questão de dar as mãos para a minha família e fazer uma oração. E eu não faço oração de assembleano, né? Senhor! E não faço oração baixinho. E muitas vezes os garçons vêm e falam, olha que bonito ver vocês orando. E da mesma forma, quando nós vemos outras famílias fazendo as mesmas coisas, nós percebemos que ali tem a presença de Deus.
Quando é que nós vamos levar a nossa família para fora da igreja, para fazer algo como igreja? Essa responsabilidade não é do pastor da igreja. Essa responsabilidade é de quem serve a Jesus. Faça um evangelismo com seus filhos. Faça um vídeo em família falando sobre Jesus. Nós somos chamados para fora. Uma maneira prática de servir ao Senhor em família é na oração e no estudo da Bíblia em família. Pequeno grupo, célula, atividade da igreja não pode substituir o culto em família. Para de acreditar que o culto da igreja é o suficiente. Pastor, mas como eu vou fazer um culto na minha casa? Reúne a sua família, senta no chão e fala o que você pensa sobre Jesus. Eu quero que você fale Jesus em uma palavra. Lê uma palavra bíblica. Canta um hino com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Faz uma oração e fala: Senhor, nós fizemos um culto ao Senhor aqui. Você vai ver a diferença que isso faz. Uma maneira prática de servir ao Senhor em família é ajudando os necessitados. Nós precisamos ensinar que é possível fazer alguém feliz. Nós precisamos ensinar esta geração de que é possível ser crente neste mundo. É muito importante servir a Deus como um ato de adoração e amor. Mas eu queria que você não pensasse isso individualmente, mas que você pensasse isso em família. Pastor, mas eu não tenho família. Eu sou sozinho aqui na América. Nós somos a sua família. Eu acho muito legal que tem pessoas aqui que são membros da igreja e aí os pais se tornam membros da igreja junto com eles. Que os pais me perguntam. Aí quando o Douglas era sozinho, era eu e o Douglas sempre. Quando as irmãs dele chegaram, eu naturalmente deixei a família se divertir sozinho. E um dia eu recebi a mensagem da dona Rita. E ela falou: pastor, teve algum problema o senhor, as meninas e o Douglas? Eu falei: não, dona Rita, não tive nenhum problema. Não, porque eu estou observando que eles estão fazendo muita festa e o senhor não está presente nas fotos. Eu falei: não, dona Rita, é que eu deixei eles. Não, porque se eles fizeram, pastor, o senhor fala comigo que eu puxo a orelha deles. E um dia eu fui lá na casa da Larissa, tirei uma foto e mandei para ela. Porque é importante, nós precisamos pensar isso em família. Eu quero que você se coloque de pé. E que você se aproximasse aí da sua família. Guilherme, vem para cá. Wesley, vem aqui em cima. Sei que você não gosta muito, mas vem aqui. Enzo, vem aqui com a Bela, com a Mari e com a Tuli. Vem aqui em cima. Vem, Enzo, aqui em cima. Vem aqui assim, com seu pai, fica do lado dele aqui. Não precisa. Será que você pode fechar os seus olhos aí? E agradecer ao Senhor, porque você tem uma família. Deus te abençoou com esta família. E eu tenho algo dos céus para dizer a você na noite de hoje. É que Deus está contando com essa família também, para fazer a obra dele. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Se você conhece, cante. Amém. Amém.
Cante isso. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Oh, amém. Será que você pode celebrar a Jesus hoje pela tua casa, pela tua vida, por esta igreja, pela família que Ele te colocou? A palavra do Senhor nos mostra a Deus como um pai que enviou o seu Filho, porque Ele amou as nossas vidas. O propósito de Deus para a nossa vida hoje é que nós vivamos em família, é que haja amor, haja compreensão, haja harmonia. Eu declaro sobre a tua casa hoje a presença do Espírito Santo de Deus. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Diga isso.